Oi, meus queridos, hoje eu vim falar sobre o desenvolvimento da criança. Bom, na verdade eu vou falar dos marcos, eu não vou me detalhar muito. A primeira coisa que a criança desenvolve ao sair da barriga da mamãe é o sistema da visão, tá? Ela começa a fixar a visão dela em certos pontos. Lembrando, a criança ela tem uma visão horizontal, tá? E ela também não enxerga direito. A criança ela nasce com a visão embaçada. Então, o que ela enxerga é a 20 centímetros dos olhos. A criança ela já nasce tendo a percepção de luz e não luz. Mas só com até as 4 semanas de vida, mais ou menos, é que ela vai começar a fazer um alinhamento ocular, que ela vai enxergar no âmbito geral e ela vai começar a enxergar melhor as cores, tá? E nisso, você vai ver que em cada semana, mais ou menos, ela vai estar se fixando no objeto de uma cor específica, que é exatamente a cor que ela está desenvolvendo aquela semana. A partir do momento em que ela desenvolve completamente aquela cor, ela passa a desenvolver outra cor, lógico. E ela começa a ter mais interesse. O ser humano, cada ser humano, ele tem o olho único. Na verdade, não é bem o olho, é a percepção de cores únicas. Eu não enxergo igual a você. Independente disso eu não ser daltônica ou não, a forma com que eu enxergo as cores é distinta para mim. É por isso que a cor laranjada, a cor vermelha, a cor lilás chama muito mais a minha atenção do que para outras pessoas, porque aquelas cores não é só questão de gosto, é que o olhar é diferente, o enxergar é diferente, né? Então, quando dizem que a nossa visão de mundo é única, cada indivíduo, é exatamente isso, literalmente isso. Eu não enxergo exatamente igual a você. Tonalidade de cor é um pouco distinta, também tem a percepção mesmo do que acontece. Tudo é único. E para a criança também, ela está desenvolvendo o seu próprio olhar do mundo, tá? O segundo ponto é. Ah, tá. Ela começa a sentir. O segundo ponto é que a criança ela começa a sentir vertigens. Como ela está aprendendo as cores, ela ainda tem uma percepção meio embaçada, não completamente pronta da visão dela. Aos 3 meses de idade, ela começa a sentir umas vertigens. Você vê que o globo ocular dela vai e volta assim rápido. Tipo. E isso se dá por causa da grande movimentação de cores ao redor dela. Isso é normal? É, mas deve ser evitado sim. Há móveis que são muito coloridos, então devem ser numa velocidade mais lenta nesse período de 3 a 6 meses, para que a criança não tenha muita vertigem. Numa velocidade muito rápida, a criança pode não conseguir acompanhar a mudança de cores que passa à frente dela. Lembrando, a criança ela não enxerga completamente, então ela tem uma visão meio embaçada. Aí junta aquele embaçado com cor forte, cor fraca, aí mistura tudo assim, aí a criança tem vertigem. Então, essa é o terceiro marco, né? No quarto marco, que vai acontecer lá para o quarto mês, ela começa começar a endurecer. A criança começa a endurecer, como dizem, né? Ela começa a querer se botar numa postura, tá? Que ela vê os outros reto, tá? Você vê que quando coloca a criança de bruços, ela começa a querer levantar a cabeça, assim, que ela tá começando a querer endurecer essas coisas. É um início. Tem crianças que com 4 meses já senta, é difícil, mas tem.
né? E esse momento é um marco muito grande porque quando ela começa a desenvolver as cores, ela também começa a desenvolver o sistema motor dela. Ela começa a fechar os dedinhos por vontade própria, ela já não é mais aquele sistema automático em que encostou, ela fecha. Não, ela começa a querer fechar sozinha. E você já vê que ela começa a esticar, mas é só aos 4 meses que isso realmente vai ser desenvolvido. Também ela vai ter o completo desenvolvimento da retina, a visão biocular, biocular, que ela vai para mais perto, para mais longe. Aí ela começa a deixar de ser míope, por assim dizer, não que a criança realmente seja míope, é só uma forma para entender. Que ela vai começar a enxergar mais longe, vai ter uma percepção visual maior, tá? E aí, o quinto marco seria com 6 meses, que é quando a criança senta e não precisa mais de ninguém apoiando as costas, tá? Também ela começa com 4 meses, mais ou menos, ela começa a desenvolver a percepção gustativa, tá? Mas com 6 meses é que ela começa a sentir as diferenças na papila gustativa. E aí você vai ver que no início, que é com 6 meses que a gente introduz verdadeiramente a alimentação, que vai ser um vídeo posterior que eu vou fazer sobre a alimentação da criança, nesse período de introdução alimentar, não deve se misturar muitos sabores, porque a criança ela ainda está fazendo a percepção de sabor 1, sabor 2, sabor 3, o que é e tal. Então deve ser levado com calma. Algumas crianças desenvolvem mais a papila gustativa para sal, então são crianças que gostam mais da coisa salgada. Outras crianças, em geral, as meninas, desenvolvem mais a papila gustativa para o doce e elas acabam gostando mais do doce. Então, essa percepção gustativa também é única. Eu não sinto o gosto exatamente como você sente. Mas eu sei o que é salgado, eu sei o que é doce, eu sei o que é azedo, eu sei o que é tudo, né? Mas a minha percepção ainda é diferente, é única. E é nesse momento que a criança começa a desenvolver isso. E ela começa a gostar mais de uma coisa exatamente porque ela está desenvolvendo aquele sabor. E aí você percebe que ela não gosta tanto de coisa doce. Inicialmente a criança prefere coisas mais azedinhas, mais salgadinhas, e depois ela desenvolve o doce. Lá para o 8º mês é que vai se desenvolver melhor isso. E com 1 ano de idade, tá? Que ela já tem a coordenação visual pronta, a percepção gustativa já praticamente completa, não vou dizer completa porque existe o ritmo próprio da criança. E depois, e com 1 ano também, dos 9 a 1 ano, é que a movimentação do pegar já está firme, tá? A partir dos 6 meses ela sentou, ela começa a desenvolver bem o pegar. E com 1 ano, aquilo já tá fixo. Completamente ela já pega, fecha a mão com força e aquilo já não escorrega. Lógico, a criança ela tem uma mão gordinha em geral. Então não pode se colocar um negócio fininho que ela não vai ter força suficiente para segurar aquilo. Tem que ser coisas mais grossas. Lápis de cor, existem aqueles lápis de cor jumbo para a criança fechar a mão assim e rodar. Então são coisas mais roliças e coisas que possam encaixar na mão, os mordedores que encaixem na mão. Também é uma coisa que eu não citei, mas a partir que se inicia a introdução da alimentação é que os dentes vão se desenvolver. Tem crianças que com 5 meses já tem dente, 6 meses já tem 2, 3. Nesse momento, o mordedor é muito importante por 2 razões. Primeiro, auxilia a desenvolver
desenvolver o sentido motor da criança, colocar um objeto na mão e colocar na boca. E o segundo é exatamente desenvolver a arcada dentária, que é aquele coçar, não é só para deixar de coçar, também ajuda, mas também, dependendo do formato do que ela está mordendo, assim, auxilia o dente ir para um lugar e para o outro. Então é preciso tomar muito cuidado com o que vai dar para a criança colocar na boca. Também, de 0 a 1 ano é a fase oral. Então, não se deve tolir da criança colocar os objetos na boca. Se deve deixá-los limpos e esterilizados em locais próprios para ela pegar. Caiu no chão, porque a criança deixa cair no chão, tira um e dá outro. Se ela gosta mais daquele específico, então compre 2, 3, deixe ele morder, deixe a criança morder. Bota na boca e chupar, deixa a criança. Outra recomendação que eu dou eu ouvi muito quando eu estava gestante, não deixe teu filho dormir no peito, não deixe para o peito não virar chupeta. E, cara, a chupeta veio para auxiliar a mãe que não pode amamentar o filho o quanto quiser. Logo nos primórdios, a criança ficava no seio da mãe o quanto ela queria. E esse momento é muito importante para o desenvolvimento papilar, para o desenvolvimento afetivo da criança, que é um marco muito grandioso com 3 anos de idade, mas isso vem se desenvolvendo a cada segundo da vida dela. E crianças que não têm o desenvolvimento afetivo completo são crianças que têm tendências a ter fobias sociais. Então, esse momento em que a criança, por mais que ela não esteja mamando, ela está no seio, ela adormece no seio, que é muito taxado na sociedade, que não se deve deixar, porque a criança não cria independência, é um momento afetivo entre mãe e filho muito importante. Mas isso fica para um vídeo posterior. Bom, esses são os principais marcos de 0 a 1 ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe e posteriormente eu vou completar os desenvolvimentos e não falar só dos marcos, mas todos os desenvolvimentos etapa por etapa. Nosso próximo vídeo vai ser sobre a alimentação, a introdução da alimentação, e eu vou falar um pouquinho da papila gustativa da criança. Fiquem com Deus, um grande abraço e um forte beijo.